Senhor Presidente, vereador Leonardo Araújo. Presente. Senhor vereador João Teixeira Filho. Presente. Senhor vereador Alain Eduardo do Amaral. Presente. Senhor vereador Afonso Aires. Senhor vereador Laerte Rodrigues de Lima. Presente. Senhor vereador Osmar Gonçalves. Presente. Senhor vereador Otávio Ardes de Mello. Senhor vereador Clodoaldo Cardoso Lopes. Presente. A norma legal, senhor presidente. Eu estou presente também. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a leitura do expediente. Parecer. Em conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar número 30/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar com base no artigo 43 da Lei 4.320/64. 1. Relatório. Vem a apreciação da Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Finanças e Orçamento, em regime de urgência, o projeto de lei complementar número 30/2014, de iniciativa do excelentíssimo prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar com base no artigo 43 da Lei 4.320/64. Lido no expediente de sessão extraordinária realizada no dia 23/9/2014 e encaminhado para análise dessas comissões, o projeto de lei complementar 30/2014, conforme justificativa apresentada, visa a abertura de crédito suplementar para suprir despesas administrativas, em especial aquelas referentes às contribuições do município, incluídas aquelas referentes à dívida junto ao IPESPEM. Oportuno registrar que no dia 22/9/2014, a pedido do Poder Executivo, houve reunião nessa Casa de Leis com a presença dos representantes do Executivo, senhor Nelson Seruait, Nelson Aparecido Soares e Marili Pedroso, e representando o Legislativo, o excelentíssimo senhor presidente Leonardo e os vereadores Osmar Gonçalves, onde foram explanadas por parte do autor as necessidades de abertura referente ao crédito adicional suplementar, bem como a fonte para cobertura de crédito. Em reunião conjunta realizada no dia 24/9/2014, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, foi solicitado parecer contábil à assessoria desta Casa. Em resposta, documento anexo, manifestou favorável à sua tramitação e apreciação perante o soberano plenário, fazendo somente a ressalva quanto à aplicação do percentual de 25% destinado à educação. Assim, foi solicitado pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento a manifestação do setor competente quanto ao percentual constitucional de 25% que deve ser aplicado na educação. Em resposta, documento anexo, firmada pelo senhor secretário da Educação, o mesmo aponta o percentual já gasto com a educação, em 25,94%. É o relatório. 2. Da análise. Compete, nos termos do artigo 51 e 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal, as referidas comissões opinar sobre a matéria, principalmente a Comissão de Finanças e Orçamento, em matéria de caráter financeiro, quanto ao mérito da proposição, como é o caso em análise. Assim, em seu aspecto formal, trata-se de projeto cuja iniciativa é privada do chefe do Executivo, a teor do artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica, respeitado o artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal. No tocante ao mérito, considerando as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, o parecer técnico contábil e a informação prestada pelo Poder Executivo quanto à aplicação do percentual constitucional de 25% na educação, concluímos que o projeto de lei complementar 30/2014 não possui óbice à sua tramitação e aprovação, pois visa atender necessidade premente da administração e indica fonte de recursos sem comprometer as metas com a educação, saúde e folhas de pagamento. Assim, considerando a previsão legal da Lei 4.320/64 para abertura de crédito adicional suplementar, concluímos que o presente projeto de lei atende às exigências legais estabelecidas, sendo o parecer favorável à tramitação e aprovação perante essa Casa de Leis. Estância Turística de Paranapanema, 29 de setembro de 2014, Clodoaldo Cardoso Lopes, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, relator da Comissão de Justiça e Redação, Arimateia Camargo da Silva, secretário da Comissão de Justiça e Redação, Afonso Aires de Mello, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Osmar Gonçalves, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Em conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei complementar número 31,
2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar com base no artigo 43 da Lei 4.320/64. 1. Do relatório. Vem a apreciação da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei complementar número 31/2014, de iniciativa do excelentíssimo prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar com base no artigo 43 da Lei 4.320/64. Lido no expediente de sessão extraordinária realizada no dia 23 de nove de 2014 e encaminhado para análise dessas comissões, o projeto de lei complementar número 31/2014, conforme consta de justificativa, apresenta a abertura de crédito adicional suplementar para dar continuidade aos serviços públicos essenciais, neste caso, a serviço da saúde, inclusive viabilizar condições para atender às exigências do Inquérito Civil 69/2007, referente à prestação dos serviços de saúde no município. Oportuno registrar que no dia 22 de nove de 2014, a pedido do Poder Executivo, houve reunião nessa Casa de Leis com a presença dos representantes do Executivo, senhor Nelson Seroaite, Nelson Aparecido Soares e a secretária de Saúde, senhora Marili Pedroso. Representando o Legislativo, estiveram presentes o excelentíssimo senhor presidente Leonardo e o vereador Osmar Gonçalves, onde foram explanadas por parte do autor as necessidades de abertura de referente crédito adicional suplementar, bem como a fonte para a cobertura do crédito. Em reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, realizada em 24 de nove de 2014, foi solicitado parecer contábil à assessoria desta Casa, que, em resposta a documento anexo, manifestou-se favorável à sua tramitação e apreciação perante o soberano plenário, fazendo somente ressalva quanto à aplicação de percentual de 25% destinado à educação, uma vez que, para cobrir a abertura de crédito adicional suplementar, está sendo anuladas as fichas da Secretaria de Educação. Por essa razão, foi solicitado pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento a manifestação do setor competente quanto ao percentual constitucional de 25% que deve ser aplicado na educação. Em resposta afirmada pelo senhor secretário de Educação, documento anexo, o mesmo afirma que o percentual já gasto nesse exercício com a educação é de 25,94%, ou seja, respeita o mínimo constitucional e atende à solicitação feita pelo parecer técnico contábil. É o relatório. 2. Da análise. Compete, nos termos do artigo 51 e 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal, as referidas comissões opinar sobre matéria, principalmente a Comissão de Finanças e Orçamento, em matéria de caráter financeiro, opinar quanto ao mérito, como é o caso da proposição em análise. Assim, em seu aspecto formal, trata-se de projeto cuja iniciativa é privada do chefe do Executivo, a teor do artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica, e respeito ao artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal. No tocante ao mérito, considerando as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, o parecer técnico contábil e a informação prestada pelo Poder Executivo quanto à aplicação do percentual constitucional de 25% na educação, concluímos que o projeto de lei complementar 31/2014 não possui óbice a sua tramitação e aprovação, pois visa atender o serviço público básico, saúde, e indica a fonte do recurso sem comprometer as metas com a educação e a folha de pagamento. Assim, considerando a previsão legal da Lei 4.320/64 para abertura de crédito adicional suplementar, concluímos que o presente projeto de lei atende às exigências legais estabelecidas, sendo o parecer favorável à tramitação e aprovação perante essa Casa de Leis. Estância Turística de Paranapanema, em 29 de setembro de 2004, Clodoaldo Cardoso Lopes, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, relator da Comissão de Justiça e Redação, Arimateia Camargo da Silva, secretário da Comissão de Justiça e Redação, Afonso Aires de Melo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Osmar Gonçalves, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei complementar número 32/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Departamento de Engenharia a aprovar a situação dos lotes que tenham no mínimo 5 metros de testado e largura, revogadas as leis 788/2006 e 1108/2010 e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar número 32/2014, de iniciativa do excelentíssimo prefeito municipal, que autoriza o Departamento de Engenharia a aprovar a situação de lotes que tenham no mínimo 5 metros de testado e largura, revogando as leis 788/2006 e lei 1108/2010 e da outras providências. Em sua justificativa, o autor sustenta que a proposição visa atender às necessidades dos proprietários de imóveis nessa situação. Afirma que são muitos os casos com esse tipo de irregularidade.
Em seu aspecto formal, o projeto de lei número 32/2014 encontra-se revestido da condição de legalidade no que concerne à competência e iniciativa, e não fere a Constituição Federal, pois trata de matéria afeta o interesse local e respeita ao mínimo legal estabelecido em lei federal para fins de registro público. Apontamos como ressalva e objeto da proposta de emenda modificativa o seu artigo 3º, visto que o projeto de lei não altera a Lei 369/1997, especialmente o seu artigo 8º, que estabelece para novos loteamentos a testada e largura mínima de 7,5 metros. Portanto, entendemos que não há necessidade de deixar em aberto a fixação de prazo para regularização, porquanto o projeto visa atender a uma demanda existente e excepcional, qual seja regulamentar a situação dos terrenos que não se enquadram no artigo 8º da Lei 369/1997. Assim, manifestamos favorável à tramitação perante esta Casa de Leis e, sobre o mérito, manifestar-se a comissão competente e o soberano plenário. Estância Turística de Paranapanema, em 24 de setembro de 2014, Clodoaldo Cardoso Lopes, presidente, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, relator, e Arimateia Camargo da Silva, secretário. Emenda modificativa número 1/2014. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 32/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Departamento de Engenharia a aprovar a situação de lotes que tenham no mínimo 5 metros de testada e largura, revogando as leis 788/2006 e lei 1108/2010 e da outras providências. Clodoaldo Cardoso Lopes, vereador, no uso de suas atribuições legais, apresenta a seguinte emenda modificativa, fundamentada no artigo 88, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema. O artigo 3º do projeto de lei dar-se a seguinte redação. Artigo 3º. Fica estabelecido como prazo para o protocolo de projeto junto ao Departamento de Engenharia a fim de regularização dos lotes em situação prevista no artigo 1º desta lei, o dia 31/3/2015. Justificativa. A presente emenda modificativa tem sua razão de ser, pois contempla um prazo razoável a todos os que estão em situação irregular e não permite o abuso do estabelecido na Lei 369/1997. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 29 de setembro de 2014, Clodoaldo Cardoso Lopes, vereador. Diante dos pareceres apresentados pelas comissões, e de acordo com o que dispõe o artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, dispenso todas as formalidades regimentais e encaminho os projetos de lei complementares, número 30, 31, 32, direto para a ordem do dia. Está em discussão e encaminhamento à votação a emenda modificativa número 1, 2014, de autoria do vereador Clodoaldo, ao projeto de lei complementar número 32. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei complementar 30/2014, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito suplementar com base no artigo 43 da Lei 4.320/64, no valor de R$1.696.000, com seu devido parecer. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 1. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei complementar 31/2014, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito suplementar com base no artigo 43 da Lei 4.320/64, no valor de R$2.281.000, com seu devido parecer. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação
Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 1. Está em discussão e encaminhamento à votação projeto de lei complementar número 32, que autoriza o Departamento de Engenharia a aprovar situação de lotes que tenham no mínimo 5 metros de testada e largura e revoga as leis número 788 de 2006 e a lei 1018 de 2010 e dá outras providências, com seu devido parecer e sua emenda já aprovada. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Consulto a cada se algum vereador quer fazer uso da palavra. Então, somente sobre os projetos votados nesta sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra, nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, quero neste momento agradecer a Deus por nós estarmos aqui reunidos mais uma vez em busca de melhor. Quero dizer aos nobres colegas que fui a favor de todos esses projetos, porque eu sei que o prefeito está atuando de uma maneira legal, de uma maneira boa, e o prefeito tem responsabilidade com a nossa população, com a saúde do nosso povo. Portanto, jamais deixarei de votar num projeto desse de tão importância, que é a nossa saúde. E a saúde é em primeiro lugar para a nossa população. E sei que a Prefeitura Municipal está em boas mãos. Por isso, parabenizo o senhor prefeito pelos projetos e parabenizo os vereadores também que votaram nesse projeto, porque é pro bem da nossa população. Portanto, seu Antônio Nakayoshi e toda a nossa população, conte comigo nos projetos que for bom para o nosso povo. Portanto, nesta noite, o meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Sobre a palavra? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.